Bem-vinda, meninas, a mais uma videoaula de inglês. E na aula de hoje vocês vão resolver, né, a página 28, que é referente ao texto da página 27, tá? Vocês vão resolver a página 28, referente à página 27, tá? A quarta questão vocês vão ler, né, o texto, como eu já pedi para vocês lerem, tá traduzindo. E aí, de acordo com as iniciais, vocês observam, tem umas iniciaizinhas aqui, que é o diálogo, né? São as pessoas do diálogo. E aí vocês vão colocando, né, nos espaços aí da quarta questão, as iniciais que representam essas frases que estão ao lado, tá ok? Vocês vão resolver a quinta questão, que é uma entrevista. Vocês vão entrevistar uma pessoa idosa, tá ok? Use as perguntas do artigo para guiar a conversa, que pode ser em português. Faça a anotação e depois tente escrever frases simples em inglês para expressar a opinião da pessoa sobre cada pergunta. Então, essa questão vocês vão traduzir essas frasezinhas aqui. Se vocês tiverem dúvidas sobre a tradução, vocês venham e me perguntam, tá? Mas vocês vão tentar fazer a tradução dessas frases e a partir daí vocês vão... que essas frases vão guiar vocês na entrevista. De acordo com as respostas, vocês vão tentar passar essas respostas para inglês. Vocês vão fazer tudo em português, tá? Vocês vão fazer essas perguntas que estão em inglês. Vocês vão traduzir, passar para o português, entrevistar em português, escrever a resposta em português. Só depois vocês vão tentar passar as respostas para o inglês e colocar aqui no livro, tá ok? Essa sexta não precisa, outra hora eu vou trabalhar esse diálogo com vocês, tá ok? E agora eu vou colocar agora o vídeo, né, explicando sobre o Simple Present, aí da página 29, tá ok? Então, vão lá e prestem bem atenção, tá? E vão fazendo anotações, toda dica que eu for colocando, vão anotando. Oi meninas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de inglês. E a aula de hoje vamos estudar as formas interrogativas e negativas, né, do Simple Past, tá ok? Então, vocês podem estar abrindo aí a página 29, né, a página 29, que eu vou estar explicando direitinho como a gente vai começar. Hoje vamos estudar as duas formas, tanto a forma interrogativa, tá, como a forma negativa. Então, sabemos aqui, temos os pronomes que você já conhece, I, you, he, she, it, we, they, you. Mais uma vez. I, you, he, she, it, we, they, you. Tá? Esses são os pronomes eu, você, ele, ela, nós, ou eles e elas para objetos e animais, nós, eles e ela, tanto para pessoas quanto para objetos e animais, e você e vocês, né, no plural. Isso vocês já conhecem, tá ok? Mas sempre é bom estar repetindo, tá? Então, vamos lá. Quando a gente se trabalha verbos, como o livro dá exemplo, como o verbo dance ou o verbo sing. Copiei aqui para vocês, né, dancing. Eu posso estar aqui colocando o to, né, para deixar no infinitivo, to, que é dançar e cantar. Então, to dance, to sing, tá? Quando a gente... Aqui temos esses dois exemplos como... Temos esses dois verbos como exemplos, mas podemos usar outros verbos, tá? Como o verbo work, né, que é trabalhar, work, que é andar. Então, eu só aqui estou usando esses dois, né, pra gente trabalhar esses dois, mas existem diversos outros verbos, tá? Esses verbos, a gente tem que usar o auxiliar do, tá? Como assim, tia? A gente tem que usar o auxiliar do. A gente está estudando a forma interrogativa, tá? Porque nas frases interrogativas, no presente simples, né, no simple past, utilizamos o do como auxiliar. O do, necessariamente, ele não traz nenhum significado dentro da frase, porém, eles nos dá esse indício de que a frase está na forma interrogativa no presente, tá ok? Então, vamos lá. Então, utilizamos o do antes do sujeito, né? Ou antes do sujeito. Então, do,
tá ok? Aqui tem uma observaçãozinha para esses três, mas vamos lá. Do e do. Qual a observação que eu faço para she, he, she, it? Sabemos que nessas três pessoas, ele, ela e eles e elas para objetos animais, o verbo se conjuga. Vocês se lembram nas aulas passadas, que quando a gente foi estudar a conjugação dos verbos, eu falei que o verbo, ele permanece igual nesses em I, you, we, they e you. Ele irá apenas se mudar a sua escrita, né? Irá ser conjugado apenas em he, she, it. Então, aqui para esse fica does. Ok? Ele entra naquela regrinha, né, de acrescentar S, tá? Ou I, ou YS, ou só o S, tá? Aquela regrinha que a gente já vinha estudando. Então, a gente só conjuga o do, que tá o verbo, o do, ele tá aqui como verbo auxiliar, tá? Por que tá como verbo auxiliar? Porque vai dizer assim, vamos usar o verbo dance. Do I dance? Então, eu danço. Tá vendo que o do, ele não traz nenhum significado? É só eu danço, mas ele tem que vir antes do sujeito para indicar que a frase está na forma interrogativa. Então, eu danço, você dança. Do you dance? Does he dance? E aí o que acontece? Eu poderia conjugar o verbo dance, né? Porque tá he, she, it. Mas nesse caso, a gente vai conjugar apenas o verbo auxiliar. O verbo principal, ele continua da mesma forma, porque quem tomou essa função da conjugação foi o verbo do, né? Ficou does aqui. Então, does she dance? Does it dance? Do we dance? Quer dizer, nós dançamos. Do they dance? Eles dançam. Ou do you dance? Vocês dançam. Tá? Vendo? Super simples, menina. Se fosse com o outro verbo sing, né? Vamos aqui com o verbo sing. Então, do I sing, que significa eu canto, né? Do you sing? Você canta. Ó, interrogativa, né? Does he sing? Does she sing? Ela canta. E aí por diante, né? Does it sing? Eles cantam, né? Se for o caso de um animal em algum desenho infantil. Do you sing? Nós cantamos, né? Do you they sing? Eles cantam. Ou do you sing? Vocês cantam. Tá vendo? Aqui conjuguei super fácil. Então, utiliza o do, é só colocar na cabecinha. O do I, do you. Quando for no he, she, it, usa o does, tá? Do you, does he, does she, does it, e do we, do they, do you. Então, o verbo ele vai conjugar, continuar conjugando apenas na terceira pessoa. Essas pessoazinhas aqui, porém, será o do, tá ok? Então, essa é a estrutura da forma interrogativa. Mas, isso se aplica para os demais verbos, até para o verbo have, tá? Até para o verbo have, que é o verbo ter, tá ok? Que na conjugação das três pessoas fica has. Quando for para essas daqui fica has, né? Mas no verbo to be não utilizamos o do, tá ok? No verbo to be não se utilizamos o do. Qual é o verbo to be, tia?
Vocês se lembram do verbo to be? Seria o verbo am, né? I am. Seria you are. He, she, is. They are. We are. You are. Esse é o verbo to be, tá ok? O que vamos fazer? Nas frases afirmativas viria I am, né? O sujeito. I am. You are. He is. She is. It is. We are. They are. E you are. Mas na forma interrogativa, tá ok? Na forma interrogativa, a gente irá inverter. Como assim, tia? Corta isso aqui, vamos eliminar tudo isso aqui, ó. Vamos inverter. Em vez de ser I am, vai ser am, I. Em vez de ser de you are, vai ser are you. Em vez de ser he is, vai ser is he. Em vez de ser she is, será is she. Em vez de ser it is, será is it ou is it. Em vez de we are, será are we. Em vez de ser they are, será are they. Em vez de ser you are, será are you. Ok? A gente irá apenas inverter e aí ficou a forma interrogativa, né? Do presente simples. Então, o do, ele será verbo auxiliar apenas do resto dos verbos, tá? Verbo dançar, cantar, trabalhar, andar, viver, comer, enfim, todos esses verbos precisará do auxiliar do, menos o verbo to be. Então, faça essa observação aí quando vocês forem anotar. Menos o verbo to be, ele vai precisar do auxiliar do. Ele mesmo vai ter essa função, ele mesmo vai dar de conta aí da forma interrogativa do presente simples, tá? Ele não precisará do auxiliar do. Ele mesmo faz a função, tá ok? O verbo to be. Apenas o verbo to be. Todos os outros verbos, ele vai precisar do auxiliar do. Agora, meninas, a forma negativa do presente simples, tá? A gente tá estudando aqui o presente, tá? Simples. Então, a forma negativa do presente simples, teremos o do também, como eu expliquei lá na forma interrogativa, tá? Na negativa também vai ter o do. Só que a diferença que iremos acrescentar, teremos o do, só que em vez do do vir no início, na forma negativa ele vem depois do sujeito, tá? Na forma interrogativa ele vem primeiro, depois sujeito. Na forma negativa vem sujeito, depois o do vem. Ele parece com a estrutura da forma afirmativa. Na forma afirmativa, vemos sujeito, verbo auxiliar e o verbo, né? Na forma interrogativa, o verbo auxiliar vem primeiro, como vocês viram nesse instante, e depois o sujeito. Já na forma negativa, parece com a estrutura da forma afirmativa, tá? Que vemos o sujeito, o verbo auxiliar, só que acrescentaremos o not. I do not dance. Eu não danço. Do you do not dance. Já aqui usamos, né? He does not dance. Ele não dança. She does not dance. Ela não dança. Does not dance. Eles ou elas, seja um animal aí, algum filme animado, não dança. We já volta pro do normal, né? Not dance.
they not dance? You do not dance, que é vocês não dançam. Nós não dançamos, eles não dançam, vocês não dançam. Então, essa é a forma negativa. Só que o do not, ele tem uma forma abreviada, tá ok? Há uma abreviação nessa palavrinha, para facilitar tanto a pronúncia como a escrita. Então, eles criaram uma abreviação, que seria don't, tá? Então, don't é a abreviação do do not, tá? Quando vocês veem o don't, é a abreviação da escrita do do not. Então, vamos ver como seria abreviado. Seria I don't. Aí já ficaria em vocês do not, fica I don't sing. Vamos colocar cantar, né? I don't sing. You don't. Não, errei aqui, viu? O apóstrofo foi aqui. You don't sing. He don't sing. Tá vendo? Em vez de ser he do not sing, será he don't. Então, a pronúncia para essa escrita é don't, tá ok? Então, essa é a forma negativa, tá, gente? Só acrescenta o not, tá ok? Veja sempre a importância do verbo auxiliar, como ele está sendo conjugado nessas pessoas he, she, it, e acrescentando o not, podendo usar ele de forma abreviada, né? Colocando aqui o apóstrofo e abreviando do not, que ficaria don't, tá ok? Desculpa aqui, viu, meninos? Já na abreviação das terceiras, conjugação nas terceira pessoa, então ficaria essa escrita aqui, tá? Então, no he seria essa escrita aqui, ó. E sing. He, she, será essa escrita aqui. Sing. Já nessa escrita aqui, lembrando que nas terceiras pessoas se conjuga, né? Então, a escrita também irá mudar. Então, nas terceiras pessoas, ela será dessa forma aqui, tá? E as outras, né? Como o i continua, tá? Fica dessa forma. Isso, tá? Agora que vocês, né, viram todo o vídeo, vocês vão resolver a página 29, a página 30 e a primeira questão, tá ok? Certo, a primeira questão da página 31, só a primeira questão da página 31. As demais a gente resolve, vamos terminar esse conteúdo, né, na próxima aula e iniciar o próximo, tá? Então é isso, lembrando, resolver a página 29, 30 e a primeira questão da página 31, tá? Então, um beijo e até a próxima.